Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Nunca ninguém soube dessa história. Nem mesmo minha melhor amiga. E olha, para minha melhor amiga saber, é porque o assunto é sério. Ninguém soube, mas eu já tinha ficado com o ex-marido da minha madrasta. Quer dizer, quando eu digo fiquei, foi só um beijo. Mas um beijo que mexeu tanto comigo, que eu ainda não tinha conseguido tirar da cabeça. Isso que já fazia quase um ano, hein? Eles já estavam separados há uns 7 anos. O Regis continuava sozinho. E a Sandra, madrasta, já estava com o meu pai há uns 3 anos. Detalhe, o pai era amigo do Regis. Os dois se davam bem. O Regis nunca implicou com o fato do meu pai e a Sandra terem ficado juntos depois que eles se separaram. E, inclusive, a Sandra também continuou sendo amiga do Regis. Até porque os dois tinham um filho. O bacana é que ninguém tinha ciúme de ninguém. Ninguém ficava de implicância com o outro, sabe? Sempre tinha um que comentava: olha, vocês estão de parabéns, viu? No teu caso, principalmente, Regis. Eu não ia aceitar ver minha ex-mulher casada com um amigo meu. Mas eles levavam a situação numa boa. Principalmente o Regis. Eu só tinha 16 anos quando meu pai se juntou com a Sandra. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a reparar no Regis, apesar de ele ser bem mais velho do que eu. Na época, ele devia ter uns 42, 43 anos. E como trabalhava com construção, sempre foi assim um homem forte, musculoso, cheio de energia. E eu me sentia todo emocionado quando o via. Paixão boba que dá em adolescente, né? Só que o tempo passou, eu cresci. E aquele sentimento, em vez de se acabar, não. Continuava ali dentro de mim. Depois ele acabou se mudando para a praia. Comprou um terreno, construiu e ficou morando lá. De modo que a gente parou de se ver, pelo menos com tanta frequência. Até que meu pai e a minha madrasta inventaram de passar a virada do ano lá na casa dele, do Regis. Isso em Matinhos. E é como eu já disse, né? Eles sempre se deram bem. Ninguém tinha ciúme do outro. De modo que nunca teve nenhum tipo de problema. Olha, eu fiquei toda empolgada quando soube que a gente ia para lá. E foi nessa ocasião, como já falei, que a gente acabou se beijando. Reconheço que fui eu que provoquei. Foi só um beijo. Mas só eu sei o tamanho do impacto. O tempo passou. A gente não se viu mais, nem se falou. Isso durante muito tempo, mais de ano. Até porque eu nem tinha o número dele. Até podia pegar com o pai ou com a Sandra, mas que desculpa que eu ia dar. Enfim, chegou o fim do ano de novo. 1 ano fazia, depois daquele beijo. Ele veio passar o Natal com a família, aqui em Curitiba. Até deu uma passadinha em casa para ver o filho. Só que eu não estava em casa nessa hora. Me recriminei quando soube que ele havia estado ali e não pude vê-lo. Só que no fim, a Sandra me deu aquela notícia que, olha, me fez ganhar o dia. Talvez a gente vá passar a virada de ano de novo lá na praia com ele. Ele chamou o teu pai. Vamos ver o que o Cláudio resolve, né? Olha, eu fiquei numa alegria. Só de saber que poderíamos nos ver de novo. Para resumir, acabamos indo de fato para Matinhos, para curtir o feriado. 1 ano depois, no trajeto, eu só conseguia pensar naquele beijo que a gente tinha trocado. Ficava ali imaginando 1000 cenas.
e me perguntando se havia alguma chance de acontecer de novo. Aliás, eu vivia me perguntando se ele também pensava em mim, pelo menos de vez em quando, principalmente naquele beijo, se aquilo teve alguma importância para ele. Chegamos numa terça-feira de manhã, véspera de Ano Novo. Ele estava em casa esperando pela gente. Nem tinha ido trabalhar naquele dia, justamente para nos receber. Nossa, meu corpo todo tremeu quando a gente se viu. E quando fomos nos cumprimentar, olha, a gente se olhou tão intensamente. E não apenas eu, ele também. Fazia um ano que tinha acontecido aquele beijo. E tudo que eu mais queria era repetir. Desde que chegamos, eu fiquei meio atarantada. E fiz de tudo para chamar a sua atenção. Depois do almoço, fomos curtir um pouco o mar. Só que, infelizmente, o Regis não foi com a gente. Tinha coisas para resolver. Fomos apenas eu, o pai, a Sandra e o filhinho dela com o Regis, que, claro, apesar de não termos nenhum laço sanguíneo, eu considerava como meu irmãozinho. Procurei curtir a praia, mas também não tirei o Regis do pensamento. Em resumo, passamos a virada de ano ali mesmo na casa dele. Nem fomos lá pro mar ver a queima de fogos. Tinha mais 2 parentes dele ali na casa, que tinham ido também para passar a virada de ano lá. Quando deu meia-noite, todo mundo começou a se abraçar, aquela coisa de feliz ano novo. E quando chegou a nossa vez, minha e do Regis, nossa, quase desmaiei nos braços dele de tão emocionada que eu fiquei. Na minha cabeça só tinha aquela imagem daquele beijo, 1 ano atrás. Para ver como certas lembranças ficam na cabeça da gente e não saem mais, né? Mais tarde, pouco a pouco, o pessoal foi cada um indo pro seu quarto. Pelas tantas, lembro que eu estava deitado ali numa rede, na varanda, quando escutei a voz do Regis. Todo mundo já foi deitar, você vai ficar aqui? Eu acho que vou ficar mais um pouco, tá tão gostoso. Ele ficou olhando para mim durante um tempo, até que perguntou: vou pegar um golinho de espumante, quer um pouco também? Falei que sim. Ele entrou e dali a pouco voltou. 2 copos na mão e a garrafa. Era a primeira vez que a gente ficava naquela coisa assim de sem ninguém ali pra, sabe? Ele puxou uma cadeira, sentou ali perto de mim, da rede, e a gente ficou conversando. Perguntou coisas da minha vida, inclusive se eu estava namorando. Até que falou. Quando eu disse que não tinha namorado, ele falou: eu também não consigo me acertar com mulher nenhuma. Mais um pouco de silêncio, aquele clima assim pairando no ar. Ele tomou um gole do espumante. Depois voltamos a nos olhar. Será que era impressão minha? Ou será que ele estava olhando para mim assim de um jeito... Pelo menos era o que parecia. Sabe aquele jeito da pessoa que está com vontade de fazer uma coisa, mas está bem indecisa? Eu também estava com vontade. Ele parecia nervoso. Tomou mais um gole do espumante. Eu até queria entrar no assunto daquele beijo. Até para, de repente, provocar um outro. Nossa, vontade que me... Só que, ao mesmo tempo, tinha um medo, né? Eu não sabia nem como começar. Para minha sorte, eis que ele tomou iniciativa. Olhou para mim e falou: sabe o que eu estava lembrando há pouco? Daquela outra vez que vocês estiveram aqui. Aquilo que aconteceu no portão, você lembra? Foi loucura, né?
Claro que eu lembro. Mas vem cá. Loucura por quê? Não sei. Você é filho do Cláudio, né? Quando te conheci, você era só uma criança? Era só uma criança. Só que eu cresci, né? Ou será que você não notou? Se notei. E como? Nossa, você se tornou uma mulher tão bonita. Aliás, com quantos anos você tá? 20? Confirmei. E antes que aquele outro assunto se perdesse, eu acrescentei. Regis, você acredita, já que você tocou nesse assunto, né, daquilo que aconteceu lá no portão? Você acredita que eu passei o ano todo pensando naquele beijo? Sério? Bom, então quer dizer que você gostou, né? Pensei que eu tivesse feito bobagem? Que você fosse até, de repente, me dedurar lá pro teu pai? Imagina, jamais faria isso. Até porque eu adorei. Vim pra cá pensando justamente naquele beijo. E se você quer saber, tô pensando nele exatamente agora. Olha, tem hora que você fala uma coisa, não precisa dizer mais nada, né? Se ele não entendesse a minha intenção com aquelas palavras, jamais entenderia. E ele ficou me olhando, assim, meio indeciso, né? Levantou da cadeira, foi até a porta, deu uma olhada lá pra dentro, até pra ver se não tinha ninguém olhando, né? Aí se aproximou ali da rede, se abaixou, passou a mão no meu cabelo e já veio na minha direção. Só fechei os olhos e fiquei esperando o contato. Depois de um ano, mais um beijo de amor. O nosso segundo. E olha que pra você ficar pensando num beijo, um só, durante um ano. Vamos convir, né? É porque foi bom. Só que, no meio do beijo, a gente escutou um barulho, assim, de porta se abrindo. E aí a gente se retraiu. Claro, né? Ele voltou a sentar na cadeira e eu fiquei ali encolhida na rede. Alguém devia ter levantado, sei lá, para ir no banheiro. Só que a gente não parou mais de se olhar, mesmo na penumbra. Aquele olhar carregado de desejo. Pelas tantas, apesar daquela atmosfera gostosa, ele falou: acho melhor você se deitar também. Me deitar? Por quê? Nem tô com sono. Pois é, né? Mas vai ser melhor. Se a gente continuar aqui muito perto um do outro, sei lá o que pode acontecer. Não falei nada. E ele acrescentou: quer saber de uma coisa? Acho que eu tô ficando meio louco, viu? Imagina, ser filho do Cláudio. Falou aquilo, levantou da cadeira e falou que ia dormir. Antes que fizéssemos alguma coisa de que nos arrependêssemos depois. Fiquei ali naquela rede, sentindo o coração batendo forte. Ao mesmo tempo em que estava feliz por termos nos beijado de novo, também me bateu aquela frustração por ele ter resolvido se deitar. Quem sabe tenha ficado com medo, né, de alguém levantar, de alguma coisa, o pai ficar sabendo. Olha, tudo bem que os dois eram amigos, só que, puxa vida, eu já não era nenhuma criança, né? Muito longe disso. Era uma mulher adulta. Ainda fiquei ali mais um tempo pensando, imaginando algumas cenas. Depois fui para a cama também. Quem disse que eu consigo dormir? Aquele nosso beijo, as coisas que dissemos um ao outro, ficaram ecoando na minha cabeça.
Não consegui dormir. No dia seguinte, apesar de continuarmos sob aquele clima assim especial, eu percebi que ele evitou ficar perto. Me olhava, às vezes, mas, sei lá, parecia com medo. Teve uma hora que eu me aproximei e perguntei, mas bem discretamente, tudo bem? É impressão minha ou você está me evitando? Não. Não sei por que falei aquilo. Foi meio sem pensar. Garanto que ele não ficou tão medroso assim quando se envolveu com a Sandra. E olha que ela era tua ex-mulher. Sabe, eu acho que um segundo depois que eu falei, eu me dei conta de que tinha exagerado, sabe? E reconheci isso até pela reação que ele teve. Ele ficou assim meio nervoso. É diferente. Eu e a Sandra não tínhamos mais nada com o outro quando eles ficaram juntos. A conversa parou por aí. Até porque justamente meu pai se aproximou nessa hora. O fato é que o feriado terminou, voltamos para casa e não aconteceu mais nada entre nós, infelizmente para mim. Na hora da despedida, ele só pegou assim na minha mão, não quis nem me dar um abraço. Fiquei até meio sem graça. Fiz menção de abraçar, mas ele se retraiu. Fiquei triste, né? Não imaginei que ele tivesse tanto respeito assim pelo meu pai. Quer dizer, respeito ou medo, sei lá. De todo modo, voltei para Curitiba com o coração batendo mais forte. Tudo por causa desse homem. Apesar de ter me sentido meio rejeitado. Com o passar das semanas, os meses, eu não conseguia tirá-lo da cabeça, até que chegou o mês de agosto. Eu fazia aniversário no meio do mês e resolvi fazer uma festa. Comemorar meus 21 anos. Conversei com a minha madrasta, pedi que ela ligasse pro Regis, que eu convidasse para vir comer um bolo. Em resumo, ela ligou e depois veio me dizer que ele tinha confirmado a presença. Fiquei super empolgado. Era uma festinha de aniversário, assim, tradicional. Bolo, refrigerante, salgadinho. Sei que eu já não era mais uma criança. Mas ainda gostava desse tipo de comemoração. O Regis, de fato, veio. Ficou hospedado na casa da mãe dele. Inclusive, trouxe ela junto, né? Só que não foi apenas da sua mãe que ele chegou acompanhado. Tinha outra pessoa. E eu tremi na base quando vi. Porque era uma mulher. Pior, os dois já chegaram de mãos dadas. Quando os vi se aproximando, um segurando a mão do outro, eu me senti tão fraca, até meio tonta. Minhas pernas falsearam. Quase desabei. Ele me estendeu a mão, me cumprimentou. E olha, eu não sei se fez aquilo de propósito, ou porque tinha que fazer, afinal de contas, mas jogou a bomba. Essa é a Marlene, minha namorada. Não sei como não desmaiei naquela hora. Eu tremia quando estendi a mão para aquela mulher. Ele me deu os parabéns. Cada um dos dois me entregou um presente, mas eu fiquei tão desnorteada que não consegui nem agradecer. Eu não sabia que ele tinha arranjado alguém. Muito menos que fosse trazê-lo em casa. Tudo bem, ele não tinha satisfação nenhuma para me dar, mas... Era o meu aniversário. Mas nunca me senti tão fora da minha área, da minha casa, deslocada em toda a minha vida. Depois, com a desculpa de que ia guardar os presentes, me tranquei no meu quarto. Tudo para chorar. Desabei.
Claro que em seguida deram pela minha falta, né? Foram lá bater na minha porta. Pensei comigo, será que nem chorar eu posso? Depois que voltei lá para a sala, procurei manter o equilíbrio, né? Mas toda vez que olhava na direção dele com aquela mulher, me batia aquela sensação de morte. Nem a Sandra sabia que ele estava namorando. Para ela, também foi uma surpresa. Me contou que aquela foi a primeira mulher que ele viu, ou que ela viu com o Regis, depois que eles se separaram. Olha, dei graças a Deus quando a festa acabou e os convidados foram embora, inclusive o Regis. Tudo para não vê-lo mais ao lado daquela criatura. Os dois trocando beijinho, demonstração de carinho, sorrisinho. Se soubesse que ele viria acompanhado, claro que eu não teria pedido para Sandra convidá-lo. Nunca ninguém jamais soube dos meus sentimentos por ele. Nunca. Até porque vou repetir o que disse no começo. Nem para minha melhor amiga eu contei. Acho que nem mesmo ele, até porque, apesar de termos conversado aquele dia sobre o beijo, nunca confessei que estava apaixonado. Se ele não tivesse ficado com medo do meu pai, não tivesse começado a me evitar lá na praia, quem sabe eu tivesse até me declarado, né? E quem sabe tivéssemos ficado juntos assim, de um modo completo. Infelizmente isso não aconteceu. E só o que restou foram as lembranças daqueles 2 únicos beijos. É tão pouco, eu sei. Por isso não entendo como essa lembrança teima tanto em ficar na minha cabeça. Principalmente depois que eu soube que ele está com aquela outra. Será que um dia eu vou conhecer alguém que vai conseguir me fazer esquecer desse homem? É tudo que eu mais quero. Juro por Deus. Até porque esse sentimento não me trouxe praticamente nada de bom. Só coisa ruim. Por isso, é tudo o que eu mais quero que aconteça. Tudo que peço a Deus nas minhas orações. Me livrar desse sentimento, na verdade, desse tormento, desses pensamentos e lembranças que hoje eu sei não vão me levar a nada. Não vão me conduzir a lugar nenhum.